Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Hudson Gomes e vim aqui mais uma vez trazer uma palavra de Deus para você. Tenho certeza que essa palavra vai edificar a sua vida, ainda mais que você está passando pelo deserto, em locais áridos e difíceis de sobreviver. A nossa palavra está baseada na história de Mefibosete, filho de Jonathan, neto do rei Saul. Tudo bem? E para que a gente possa entender esse texto, vamos ler aqui 2 Samuel 9, do versículo 7, tá bom? E diz assim o texto da Bíblia: Então Davi o tranquilizou dizendo: Não temas, porque eu chamei para lhe demonstrar bondade por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo, e restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à mesa, à minha mesa. Olha que interessante. Para a gente entender todo esse texto, toda essa situação, vale ressaltar que Saul era descendente da tribo de Benjamim, certo? E vocês lembram aí que em Juízes, lá no livro de Juízes, a tribo de Benjamim quase foi dizimada, quase foi toda morta, porque eles pecaram feio contra o povo de Israel, né? Com as demais 11 tribos. Eles pegaram a concubina de um levita e a estruparam, deixaram ela praticamente morta na praça, e largaram, abusaram dela a noite inteira, e porque eles queriam abusar, na verdade, do homem. E o próprio, a pessoa que recebeu o levita na casa disse: não faz isso não, toma aqui minha concubina, faça com ela. E assim fizeram com ela, e o levita dividia ela em 12 partes e distribuiu pela tribo de Israel, mostrando o pecado da tribo de Benjamim. As demais 11 tribos de Benjamim se revoltaram contra aquela situação toda e foram para cima com o intuito de dizimar por completo a tribo de Benjamim, e por quase isso não acontece. Porém, a tribo de Benjamim teve misericórdia. Por que eu queria dizer isso? Para a gente entender que todo esse contexto, porque esse texto aqui fala sobre promessas de Deus nas nossas vidas, certo? A promessa que Deus tem na sua vida, a promessa que Deus fez na vida de Benjamim, na vida de Saul, na vida de Mefibosete, a honra de Davi para com o pai de Mefibosete, com Jonatas, e você vai entender aqui. Então, porque Deus havia prometido que Israel teria uma grande nação, teria filhos e vários filhos, e assim foi cumprido. Então, para que a tribo de Benjamim não fosse dizimada, os próprios israelitas, peraí, não podemos fazer isso com Benjamim, a gente não pode dizimar a tribo do nosso irmão, a gente tem que criar descendentes para eles. Então, lógico, aí deram para eles mulheres, e eles tiveram filhos e mais filhos, e a tribo de Benjamim, embora fosse uma tribo pequena, conseguiu então deslanchar e crescer novamente, certo? Então Saul é descendente da tribo de Benjamim, fazendo parte aí da bênção de Deus e da promessa do Senhor. O que eu quero dizer para você: se você tem promessas de Deus na sua vida, elas vão se cumprir. Não importa o tempo, não importa a demora, mas as promessas do Senhor vão cumprir na sua vida, tá certo? E logo na sequência, Mefibosete nasce, e Jonatas e Saul são mortos no mesmo dia, no mesmo momento. E a serva de Saul, de Jonatas, ao descobrir que Saul e Jonatas haviam sido mortos, ela tenta fugir com Mefibosete, cai, e o menino quebra as 2 pernas, ficando aleijado ali dos 2 pés. Beleza? Então o que eu quero dizer para você aqui agora, para você entender: e Davi age com benevolência sobre a vida de Mefibosete, e Saul, e Davi, logo no início do texto aqui de 2 Samuel, ele começa a questionar: será que tem alguém vivo ainda da tribo de descendente de Saul, para que eu possa agir com benevolência, com amor, com gratidão sobre essa pessoa? E aí ele manda chamar o servo, o Ziba, e pergunta para ele: tem? Ele fala assim: tem sim, eu tenho o neto de Saul, o filho de Jonatas, Mefibosete, que é aleijado dos pés. Então Davi manda buscar Mefibosete e entrega para ele todas as terras que eram do seu avô, do rei Saul, para que ele possa cultivar. Primeiro ponto aqui que a gente tem que entender é que Mefibosete estava na casa de Maquir, em Lodebar. Lodebar é uma cidade era conhecida, uma cidade bem pequena, uma cidade afastada, que não tinha nada, não tinha pasto, não tinha água, e Lodebar significa lugar árido, lugar sem pasto. Então olha só para você ver, mesmo assim, Mefibosete estava na casa de Maquir, sendo tratado com
todo cuidado. Mefibosete teve filhos, casou-se, mas Davi lembra de Mefibosete e manda trazê-lo de volta para o reino, para perto do rei. Então o que eu quero dizer para você, se você tem promessa, meu irmão, Deus vai fazer cumprir na sua vida. O Senhor vai cumprir na sua vida tudo que Ele tem te prometido, tudo que Ele tem te dado, tudo que Ele quer seu, Ele vai te devolver. Tudo que é seu, Ele vai entregar nas tuas mãos. E Lodebar, por mais que fosse uma cidade árida, uma cidade desértica, que não tinha água, não tinha pasto nem nada, Ele estava lá cuidado. E olha só, por mais que você esteja no deserto, num lugar sem pasto, o Senhor lembra de você em todo momento. O cuidado do Senhor é grande para a sua vida. Deus tem todo esse cuidado para contigo. Então, não preocupe. Por mais que você esteja num lugar árido, num lugar deserto, num lugar sem pasto, num lugar sem água, o Senhor lembra de você e vai trazer sobre os seus cuidados. Beleza? Porque Deus colocou no meu coração esse texto do esquecimento, esse título, na verdade, né? Do esquecimento à mesa do rei. Por mais que às vezes as coisas pareçam que estão esquecidas em nossas vidas, por mais que as promessas do Senhor pareçam que não vão cumprir nunca, o Senhor diz assim para a gente que Ele vai nos trazer para a mesa do rei. Assim Davi fez com Mefibosete. E aí é interessante que o nome de Mefibosete significa exterminador da vergonha ou de ídolos, mas aqui no caso, para o contexto geral que ele é um exterminador da vergonha, porque seus pais, seus descendentes foram mortos. Ele sofreu um acidente, quebrou os pés, ficou aleijado. E mesmo assim, Davi age com benevolência sobre a vida dele, exterminando da sua vida toda a vergonha. Ele perdeu seus bens, perdeu tudo que tinha, toda a sua herança. E é mais interessante ainda que a história de Mefibosete, elas nos ensinam sobre a humildade, confiança em Deus e perdão. Olha para você ver, se você for ver no versículo 6, então Mefibosete, filho de Jonatas, né, de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra, ou seja, representando a humildade dele. Por mais que ele fosse descendente da realeza, ele apresentou humildade. E prostrou seu rosto em terra e fez-lhe referência. Davi o chamou pelo nome Mefibosete. E ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Olha só, Davi havia prometido para o pai dele que iria cuidar de toda a sua descendência, e assim Davi fez. Trouxe ele do lugar da vergonha, do lugar árido, para próximo da mesa. Irmão, Deus também quer fazer isso com a gente, nos tirar do lugar de vergonha, nos tirar da condição de vergonhosa, para nos colocar no lugar de honra. E é o seu momento, é a sua vida, é o momento seu sair desse lugar, dessa situação triste, dessa situação complicada, e ir para o lugar de honra. E olha só, por mais que Davi fosse um rei e tal, e todo mundo já conhecia a história de Davi, ainda assim teve uma necessidade muito grande do próprio Mefibosete ter um discernimento da situação em relação a toda a sua lealdade, com relações interpessoais e lealdade. Então, mesmo assim, Mefibosete tinha ficado meio assim, com o pé atrás, mas não foi o pé atrás, foi entender se de fato o que estava acontecendo era uma bênção, era uma situação boa para ele, ou Davi queria agir de forma covarde com ele. Mas não, Davi agiu com honra para Mefibosete. E ainda assim, Davi devolve para Mefibosete todas as suas terras. Por mais que devolveu para Mefibosete todas as terras do seu avô, do rei Saul, ele todos os dias comia à mesa com o rei, considerando-se como fosse um filho de Davi. Então é o seguinte, e também, olha só, é uma situação muito interessante, porque Mefibosete estava num lugar árido, numa terra desértica, um lugar sem pasto, um lugar sem água, e de repente recebe todas as terras. E mesmo assim, ele não ficou se ostentando com essa situação, né, digamos assim. Ele ficou contente com o recebimento das bênçãos, das terras que era do seu avô, e teve gratidão para com isso. Então é o seguinte, nós precisamos de ter gratidão por tudo que Deus está fazendo em nossas vidas. Seja estamos em momentos mais complicados da nossa situação, seja ela financeira, no seu relacionamento, na sua saúde, e estar grato e ser grato a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por todas as promessas que Ele vai cumprir em nossas vidas. Não cumpriu ainda? Começa a agradecer. Deus, muito obrigado pela tua promessa, muito obrigado pelo que o Senhor vai fazer na minha vida, obrigado pela tua graça, pela tua bondade, obrigado pelo meu emprego, obrigado pela minha saúde, obrigado pelo meu carro, obrigado pela minha casa nova. Já agradecer a Deus pelas bênçãos que você vai receber. Então, meu irmão, entenda um negócio: por mais que você talvez esteja no esquecimento,
o Senhor vai te colocar no lugar de honra. Ele o trará novamente para o local de honra. Isaías fala, né, que vai nos dar dupla honra. Olha que coisa maravilhosa. Olha que promessa fantástica de Deus em nossas vidas. Então, entenda isso. Por mais que você esteja passando por situações adversas, complicadas, por mais que a gente não queira passar por situação às vezes tão brilhante, tão complicada, o Senhor o trará novamente para o lugar de honra e vai fazer você sentar à mesa com o rei, beleza? Então, essa é a palavra que eu tenho para você nesse dia, né? Que o Senhor conceda graça, misericórdia na sua vida. Peço a você que inscreva aí no canal, aperte o sininho, comece a nos seguir para que você receba as novidades sempre do canal, tá? E Deus vai abençoar a sua vida grandemente. Então não se esqueça, por mais que eu esteja no esquecimento, o Senhor me fará sentar à mesa, me trará novamente para esse local de honra, tá? Que Deus te abençoe poderosamente, dê graça na sua vida. E eu espero que essa palavra traga para você algum ensinamento. Às vezes a gente fala com pressa e tal e tudo, mas o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. Entenda as promessas de Deus no seu coração e receba do Senhor o convite para sentar à mesa. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça cada dia mais, em nome de Jesus. Semana que vem tem outro vídeo aí, que Deus possa te abençoar ricamente, em nome de Jesus. Amém.